Você sabia que os pórticos são elementos formados pela associação de pilares de vigas? Se não sabia, fica aqui conosco neste canal. Hoje o conceito é sobre pórticos, onde abordaremos um pouco de tudo sobre pórticos e também resolveremos uma estrutura de pórtico, onde calcularemos as suas reações de apoio e também desenharemos aquilo que são os diagramas de esforços transversos e momento fletor. Dando continuidade à aula de hoje, ligada aos pórticos planos, antes de nós introduzir a aula, eu vou apenas repisar que subscreva-se no canal, habilitando o sino de notificações. Assim que partilharmos novo vídeo, tu serás o primeiro a ser notificado, né? E podes partilhar também esses vídeos para mais pessoas que têm algum intuito em aprender esses conceitos. Então, o que seriam pórticos? Pórticos são estruturas formadas por barras que formam quadro entre si. Existem 4 tipos fundamentais de quadros isostáticos, ou seja, 4 tipos fundamentais de pórticos que, associados entre si, como da mesma forma que se associam as vigas simples para formar a viga composta, que é a viga Gerber, também os pórticos podem ser associados dessa natureza, ou seja, as barras podem ser associadas formando pórticos. Então, quantos tipos de pórticos nós temos? Temos pórticos biapoiados, pórticos engastrados, pórticos com uma articulação ou triarticulados e pórticos ou quadros biapoiados com articulações e tirantes ou escoras. Então temos aqui 3 tirantes, temos aqui uma escora, né? Ou seja, temos aqui 3 articulações e uma escora. Então aqui tem, por exemplo, alguns exemplos de pórticos. Existem vários milhares de pórticos, vocês podem encontrar. Mas a nossa aula de hoje está basicamente focalizada naquilo que é o cálculo das reações de apoio, cálculo do diagrama de esforços transversos, assim como momento fletor, desta estrutura representada abaixo. Então, o que significa isto? Esta estrutura é um pórtico com dois apoios, sendo aqui apoio A e apoio E. O apoio A é o apoio fixo e o apoio E é o apoio móvel. Temos neste pórtico contemplado 2 cargas distribuídas. Esta carga no vão de 4 metros, uma carga de 15 kN por metro, e neste vão de 6,5 metros temos esta carga de 25 kN por metro. Ainda tem complementado neste pórtico estas 2 cargas pontuais, uma carga de 75 kN e outra carga de 40 kN. Também tem aqui um momento fletor de 27 kN metro, né, a atuar neste ponto D. Então, para responder à questão da linha A, o que temos que fazer? Temos que aquilo que é o diagrama de corpo livre, que vai facilitar a minha compreensão do exercício e também vai me fazer compreender como é que vou encontrar essas reações a partir de somatórios de forças, ou seja, a partir das leis estabelecidas pelo Isaac Newton, que é o somatório de forças verticais, o somatório de forças horizontais e o somatório dos momentos fletores. Então, só de uma forma intuitiva, o que eu vou ter aqui nesta estrutura? Eu vou ter aqui nessa estrutura, no ponto A, 2 direções de apoio, uma reação vertical A e uma reação horizontal A. Neste apoio E, apenas vou ter uma única reação vertical, e nesta carga distribuída vou ter uma carga equivalente, que é calculada em função da área desta figura. Como sabemos, este é um retângulo, a área desta figura seria nesse caso 15 vezes 4, né? Então vai me dar aqui uma carga equivalente, uma carga a atuar a meio vão, é a carga utilizada para cálculo, ok? Assim também como aqui nesta outra carga distribuída, também teria aqui uma carga equivalente, a carga que seria utilizada para o cálculo, que provém do cálculo da área desta figura, ou seja, teria 25 vezes 6,5. E essas cargas vão continuar, ou seja, teria uma estrutura, teria uma representação desta natureza, em que estaríamos a funcionar aí com essas 2 cargas equivalentes, a carga R1 e a carga R2,
e também a representação daquilo que são as nossas reações de apoio. Então, já calculado o R1, como havia dito, o R1 é obtido a partir da área desta figura. Neste caso, o R1 é igual a 15 vezes 4, que é igual a 60 kN. O 15, que é essa altura, vezes 4, que é, portanto, a minha largura. Assim também como no R2, essa minha carga equivalente será obtida em função do 25 vezes 6.5, que é 25 vezes 6.5, que é o braço. Isto me dá 25 vezes 6.5, 25 vezes 6.5, isto me dá 162.5 kN, como aqui está ilustrado. Então, esta é apenas uma representação do diagrama de corpo livre, como é que vai funcionar as minhas cargas. Então, indo naquilo que é o cálculo das minhas reações, eu irei iniciar com somatório, ou seja, com somatório de forças horizontais, como forma a obter alguns esforços. Depois irei proceder com somatório dos momentos em qualquer dos pontos, e depois irei calcular aquilo que são o somatório de forças verticais. Então, indo ao somatório de forças horizontais, o que eu tenho? É apenas somar todas as forças horizontais que compõem a minha estrutura, né? Então, o que eu tenho? Tenho esta força horizontal, RHA, e tenho essa força horizontal de RH1. Então, adotei o sentido de esquerda para direita como positivo, significando que todas as forças que estiverem nesse sentido serão forças positivas, e as forças que não obedecerem a este sentido serão forças negativas. Então, o RHA, assim como o R1, ambas forças têm um sentido idêntico a este que eu adotei, e teria, então, obtemos assim o RHA igual a menos 60, o R1 é exatamente esse valor que já calculamos, né, como disse anteriormente. Então, teria RHA mais R1, RHA mais R1, aqui no somatório de forças horizontais, e colocando em evidência RHA igual a menos 60. Então, após isto, irei calcular aquilo que são o somatório dos momentos fletores, onde irei adotar este ponto A. Aqui, exatamente, fazemos análise. Quando eu calculo o momento em função a um ponto, significa que eu estou parado neste ponto. Adoto o sentido, significa que todas as forças que estiverem nesse sentido horário são positivas. Então, vou fazer esta análise para todas as cargas. Então, parando aqui, fazendo análise em função a esta carga, parando aqui, fazendo análise em função a esta carga, em função a esta carga, em função a esta, em função a esta, em função ao meu momento, em função a outra carga aqui, que é a reação vertical E, né? Então, eu parando neste ponto, se eu fazer o sentido horário em função a esta carga R1, automaticamente eu vejo que essa carga vai coincidir com o meu sentido. Então, se isso acontecer, na minha reação vou colocar sinal positivo, ou seja, é positivo. Nós ficaríamos com mais, ou seja, o positivo apenas, R1 vezes 2, 2 que é o braço, daqui até aqui vale 2. Né? Mais R2, o R2 também é positivo porque vai estar a favor do meu sentido, que eu adotei como positivo, assim como o 40 também vai ser positivo, excepto o RVE, que vai ser negativo, porque vai contrariar o meu sentido. Então, o 75, por que não entrou? Não entrou aqui o 75 porque automaticamente o seu braço é nulo, é zero braço. Como podemos ver, o braço sempre deve ser perpendicular à força. Então, sendo o braço perpendicular à força, analisando esta carga de 75, eu estou calculando o momento em função a este ponto A, esta força não teria o braço, né? Por isso que não havia necessidade de colocar aqui. Então, continuando, calculei em função a esta carga, em função a essa carga e em função a essa carga pontual. Fazendo isto também dá positivo, que é 40, vezes o seu braço perpendicular, 4.5 mais 1, que dá nesse caso 5.5. Depois, mais um momento, atenção, atenção, momento não precisa braço, momento entra só, né, por si só. Então teremos mais o momento, que é de 27, menos a reação vertical é vezes o seu braço. Então neste ponto é menos porque o meu sentido que eu adotei é positivo, é este, e esta carga automaticamente contraria o meu sentido,
teria aqui menos o braço, que é 4,5 vezes a força, que é RVE. Então, feito isto, irei fazer este cálculo, onde irei ter, neste caso, deixa-me só afastar um pouco, irei ter o 60 vezes 2, 60 vezes 2, mais 162,5 vezes o 3,25 mais 247, que provém de, posso logo colocar o valor de cima, de 40 vezes 5,5, 40 vezes 5,5 mais 27. Então, isto vai me dar 895,125, exatamente este valor. Então, isto dividido por 4, né? Por 4,5, desculpa, dividido por 4,5, irá me dar 198,91666 por aí. Então, acabei arredondando por 198,92 kN. Né? Então, já fizemos o cálculo do momento em função a este ponto A. Né? E agora iremos efetuar o cálculo de forças verticais. Desculpa, já fiz horizontal, então vou fazer agora somatório de forças verticais. Então, somatório de forças verticais, o que significa? É adotar um sentido como positivo, neste caso de baixo para cima, todas as forças que estiverem nesse sentido serão positivas. Falo exatamente da reação vertical A, falo também da reação vertical E, excepto esta e esta, serão negativas. Então, nesse caso, teria RVA positivo, mais RVE positivo, menos 75, porque contraria o meu sentido, menos 40, porque contraria o meu sentido, menos R2. R2 também é um valor já calculado, que é a carga equivalente à carga usada para o cálculo desta carga distribuída. Então, ou seja, teríamos aqui o 198,92 menos 115 menos 162,5, isto me dá menos 78,58. Então, passando esse valor para o membro posterior, para a membro direita, ficaríamos com um valor positivo de 78,58. Então, feito isto, já tenho calculado, portanto, as minhas reações de apoio. Tenho a reação horizontal A, que é esta reação calculada. Também tenho a reação vertical A e também tenho a reação vertical E já calculada. Este é o primeiro passo que tínhamos que fazer para obter as reações de apoio deste pórtico. Então, a seguir, vamos ao cálculo dos esforços internos, ou seja, a obtenção de valores daquilo que são os valores de esforço transversos, o valor de momento fletor e os valores exatamente daquilo que são os esforços normais. Então, no que diz respeito aos esforços, ou seja, ao cálculo de esforços internos, iremos utilizar o método de secção, em que vamos seccionar esta viga, seccionamos esta viga e também outras secções. Aqui, como tenho uma carga distribuída, apenas faz uma secção. Assim também como essa carga distribuída, até aqui também farei uma secção. Para a carga pontual, faz sempre uma secção antes e uma secção depois. Então, ou seja, teria uma secção, 2, 3, 4 secções. Né? Teria 4 secções na minha estrutura. Né? Teria uma situação similar a esta, em que tenho 1, 2, 3, 4 secções. Então, como é que vão se comportar essas secções? O que significa 4 secções? Então, na primeira secção, eu vou fazer apenas análise desta parte da primeira secção. Na segunda secção, farei análise desta parte da segunda secção. Na terceira secção, farei análise dessa terceira parte da secção. E na quarta, assim sucessivamente. Ou seja, teria para a primeira secção uma situação similar a esta, em que meu corte será neste, e essa é a representação dos esforços internos. Né? Também é muito importante conhecer isto,
porque nós podíamos fazer análise, se calhar, começando deste lado para este lado, a sua representação ia ser diferente. Então, esta será a primeira secção. Depois terei a segunda secção, em que também a sua representação é desta natureza, nesse caso dos esforços normais. Tenho aqui as cargas contempladas na própria estrutura. E na terceira secção teremos uma situação similar a esta, em que, portanto, a secção é feita mesmo aí na carga distribuída, antes da carga pontual, né? A secção é feita antes desta carga pontual, por isso que a carga pontual não entra, eliminando tudo que estiver à direita. Então, temos lá cargas distribuídas e pontuais em função de uma dada, vamos lá, uma dada cota. E também tenho a última secção, que é a quarta secção. Nesta quarta secção também não foge do padrão do mesmo que estamos a tratar em outras secções, em que aqui apenas a nossa intenção é encontrar esses valores de representação do que são os esforços internos. Então, vamos analisar cada situação em que queremos calcular exatamente aquilo que são os valores que pretendemos. Por exemplo, aqui nesta primeira secção, iremos procurar encontrar aquilo que são os valores do esforço transverso, valor do esforço normal e valores do momento defletor. Ou seja, tenho a primeira secção desta natureza, em que a secção irá partir de 0 até 4, né? Parte de 0 até 4, né? É a única secção, mas são valores que serão substituídos no lugar de x. Por quê? Porque tenho uma dada distância x e quero encontrar os valores desses esforços nessa dada distância x. O x começa de 0 até 4. Então, o que vamos fazer? Iremos calcular os valores de esforços transversos, esforço normal e momento defletor. A carga continua lá, esta carga distribuída de 15 kN por metro. Eu coloquei aqui R1 para simbolizar aquilo que são os valores da carga equivalente desta carga distribuída, que é neste caso 15 vezes x, que é a área desta figura. E coloquei logo aqui o 78,58, que é o valor da reação de apoio que nós calculamos. Sabemos que a reação A nos deu 78,58, que é este valor aqui. Então, logo coloquei lá na minha primeira secção, né? Na minha primeira secção. Então, ok, vamos começar calculando os valores do esforço transverso. Aqui, para calcular o valor do esforço transverso, de forma como estão a olhar para a estrutura, o esforço transverso é este. Então, para poder calcular, nunca poderia calcular o somatório de forças verticais, porque o somatório de forças verticais eu apenas poderia encontrar o esforço normal, que é N. Então, se eu quero encontrar este senhor, que neste caso está na horizontal, que é o esforço transverso, eu tenho que calcular o somatório de forças horizontais, né? Para o cálculo de esforço transverso, eu calculo o somatório de forças horizontais. Então, somatório de forças horizontais igual a zero. O que eu tenho? Menos 60 que é esta 70. E eu queria explicar como é que, porque que o sinal concebeu-se para a esquerda. Visto que nós aqui, quando calculamos, vejam só, quando nós calculamos aqui, nós adotamos primeiro que a nossa reação horizontal A, ela ia para a direita, né? Tendia para a direita. Mas lá, já embaixo, a mesma reação está a tender para a esquerda. Por quê? Após o meu cálculo da reação horizontal, aqui, eu obtive a reação horizontal A igual a menos 60. Então, se eu encontrasse positiva, logicamente que eu deixaria essa simbologia assim. Como eu encontrei negativa, eu posso deixar assim, mas o valor de reação ser menos 60, ou posso trocar esse sentido para tender para a esquerda, colocando-lhe, neste caso, o valor de 60. Exatamente isso que eu fiz. Não coloco mais aqui menos 60. Deixarei aqui menos 60 se essa seta estivesse a tender para a direita. Espero que estejam percebido. Então, após isto,
Tenho aqui somatório de forças horizontais igual a zero. Adoto esse sentido como positivo. O que eu tenho nas forças horizontais? Tenho o 60. Aqui entrou menos 60 porque o meu sentido que eu adotei só serão forças positivas as forças que tenderem para a direita. Então, essa força de 60 está a tender para a esquerda, automaticamente contraria o sentido que eu adotei. Teríamos aqui menos 60 mais o 15x, que é essa a carga ou essa reação equivalente, não é? Que provém do cálculo da área desta figura, que é 15 vezes x, vai me dar, portanto, 15x, depois mais o esforço transverso, que é T1. Isso igual a zero. Isolando, T1 para outro membro teria apenas uma expressão desta, em que T1 seria igual a 60 menos 15x. Então, se é menos 15x, apenas vou fazer essa variação de valores para poder observar qual será o comportamento deste esforço transverso. Ou seja, colocar quando x igual a zero, automaticamente quando x for zero, teria aqui zero, ficaria com 60. E quando x for igual a 4, teria 60 menos 15 vezes 4. Então, 60 menos 15 vezes 4, ou 15 vezes 4 também dá 60, automaticamente vai dar zero. Ou seja, na tabela, o x quando for 0, o esforço transverso vai ser 60, e o x quando for 4, o esforço transverso vai ser 0. Então, após isto, irei avançar para o cálculo de momentos fletores. Então, aqui no cálculo de momentos fletores, a idealização é a mesma. Analisar a nossa estrutura e calcular momento a partir deste ponto, onde eu faço a minha secção. Então, adotei o sentido horário como positivo. Significa que se eu estiver parado aqui neste ponto da secção, vou fazer uma análise de todas as forças, ou seja, cálculo de todas as forças, quer dizer, em relação à força vezes braço, que é aquilo que é o momento, mas aquelas que coincidirem com o meu sentido, que eu adotei, automaticamente também vão ser positivas, e aquelas forças que não coincidirem com o meu sentido serão negativas. Então, o que eu tenho aqui? Tenho essa minha reação equivalente, ou carga equivalente, que é 15x, vezes o seu braço. O seu braço é x sobre 2. Então, este aqui será menos porque entrou aqui menos. Mas vamos começar em parte. Temos aqui o 60, que é este aqui. 60 vezes o x, estou neste ponto. Estou a fazer um momento neste sentido, como positivo. Então, o 60 coincide exatamente com o meu sentido. Ficará 60 vezes o seu braço, que é x. Menos, essa reação é 15 vezes x, né? É uma carga equivalente, vezes o seu braço, que é x sobre 2. Menos porque contraria o meu sentido. Eu estou a fazer o sentido horário e essa carga está quase no sentido anti-horário, digamos assim. Então, teria 15 menos 15x vezes x sobre 2, que é metade deste vão. Esse vão é x, a metade é x sobre 2. Menos m, porque o m contraria também o meu sentido, o m está a fazer isto, é igual a zero. Então, teria m1, que é esse momento, é igual a menos 7,5x. Quer dizer, só apenas peguei um momento, passei para outro membro da equação e permaneceu tudo que está lá. Então, irei fazer análise quando x for igual a zero, automaticamente vê-se que isso dá zero. E também vou fazer análise quando x for igual a 4. Então, quando x for igual a 4, o que vou ter? Vou ter 60 vezes 4, 60 vezes 4, menos o 7,5 vezes 4 ao quadrado. Ou seja, 16, posso colocar 16 aqui. Vezes 16. Isso me dá 120. Ou seja, quando x for igual a 0, terei 0. Mas quando x for igual a 4, terei 120. Então, colocado na tabela, isso é algo significante assim. Quando x for 0, no momento igual a 0. E quando x for igual a 4, o meu momento é igual a 120. Então, esta é a análise da primeira secção. Vou fazer a mesma análise para a segunda secção.
Então, como sabemos, a segunda secção é esta, né? Onde apenas vou incorporar aquilo que são os esforços de cálculo. Né? Calculei aqui uma reação e calculei também aqui outra reação, também vou incorporar aqui para poder calcular. Então, tenho uma secção desta natureza, okay? É a segunda secção. Então, vou apenas usar a secção para poder fazer análise e posterior cálculo da minha estrutura, dos valores da minha estrutura. Então, na segunda secção, desculpa, antes de secção, talvez era importante calcular aqui também o esforço normal, já havia me esquecido. Aqui, no esforço normal, temos que fazer somatório de forças verticais para poder encontrar o esforço normal. Né? Então, o que vou ter aqui? Vou ter somatório de forças verticais igual a zero de uma forma rápida, onde vou ter essa força vertical positiva, assim também como esta positiva, porque coincidem com a minha sinalização da adoção, ou seja, o sinal que eu adotei, o sentido que eu adotei como positivo. Então, sendo isto, teria N1 mais 78,58 igual a zero e teria N1 igual a 78,58. Então, não haveria variação em função a x. Né? Ou seja, a minha tabela seria x quando for zero, o esforço normal seria 78,58 e quando x for igual a 4, o meu esforço normal também permanecia mesmo o valor. Então agora é que vou avançar para aqui para a minha segunda secção, esta que eu estava a ilustrar. Né? Então, aqui na segunda secção, qual será a sua variação? A segunda secção irá variar de 0 até 4,5. Então nesta secção, ela vai variar de 0 até 4,5. Que é esse vão todo. Né? Esse vão todo. Então, o que vamos ter aí? Teremos esta carga e esta carga, as duas direções. Estas duas cargas também permanecem aí, assim como esta carga pontual permanece aí. Então, vou fazer a mesma análise que eu fiz na primeira secção. Vou aqui calcular primeiro valores para esforço transverso, né? Onde, diferentemente da primeira secção, aqui na primeira secção, eu ao calcular esforço transverso, calculei somatório de forças horizontais, porque o meu esforço transverso estava na horizontal. Mas agora, o meu esforço transverso já não está na horizontal, está na vertical. Então, vou fazer somatório de forças verticais, não horizontais. Ok? Então, somatório de forças verticais, o que tenho? Quais são as forças verticais que tenho na minha estrutura? Tenho o 78,58 positivo, porque eu adotei o sentido com tendência para cima como positivo, ou seja, todo sentido que tende para cima são positivos. Então, teremos 78,58 positivo, menos 75, porque contraria exatamente aquilo que é o meu sentido, menos 25x. 25x é a carga equivalente, que estaria aqui, mais ou menos aqui, né? A meio vão. 25 vezes x é essa carga equivalente. Então, como estou a calcular só forças verticais, não vou usar o braço, só apenas a carga. Por isso apenas peguei a carga que é de 25, x igual a zero. Então, tendo essa expressão, teria o meu esforço transverso 2 seria igual a menos 25x mais 3,8. Ou seja, também iria fazer a mesma análise quando x for igual a zero e a mesma análise quando x for igual a 4,5. Então, quando x for igual a zero, logicamente, apenas essa parte vou ter zero e vou ficar só com 3,58. Né? Então, e quando x for igual a 4,5, eu terei uma situação em que terei 3,58 menos 25 vezes 4,5. Enter. Isso me dá menos 108,92. Ou seja, colocado na tabela, quando x for igual a zero, o esforço transverso é igual a 3,58 e quando x for igual portanto, esse valor que é 4,5, meu esforço transverso é igual a menos 108,92. Então, vou continuar fazendo o cálculo dos momentos, né? Como forma a obter
os valores do momento fletor, né? Então, para fazer o cálculo do momento fletor, fazemos somatório dos momentos. Atenção, você poderia ter de designar um ponto aqui. Fazemos sempre o somatório dos momentos em função ao ponto onde a secção foi feita. Então, eu paro neste ponto onde fiz a secção e vou analisar o meu momento em função a todas as cargas que estão nesta estrutura, né? Excepto essas duas, porque logicamente que não teriam braço, porque elas também estão a atuar no mesmo ponto onde foi feita a secção. Então, o que eu tenho? Em função ao 25, eu sei que aqui a minha carga equivalente é 25x e está a meio vão, ou seja, a x sobre 2. Então, calculando o momento neste ponto, obedecendo o sentido horário, teria menos 25x, neste caso que é essa carga equivalente, vezes x sobre 2, que é o meu braço, né? Daqui até aqui é x sobre 2, né? X sobre 2. Então, depois, em função ao 75, teria menos 75x, que esse é o braço. Atenção, o braço sempre deve ser perpendicular à força. Então, em relação ao 60, ficaríamos com mais porque então nesse ponto estou a fazer momento em função a essa carga, quero ver como é que vai se comportar, automaticamente ela vai em função do meu sentido, assim também como esse 78 também vai em função do meu sentido. Então as duas serão positivas, excepto esta que vai ser negativa, porque contraria automaticamente o meu sentido. Então, mais 60 vezes 4 que é o nosso braço aqui, menos, como eu dizia, esta carga vai ser negativa. Aqui tem uma carga equivalente, que é 15 vezes 4. 15 vezes 4 vezes o seu braço, que é 2. Né? Então, vezes menos 15 vezes 4 vezes o 2, que é o braço. Estou calculando o momento em função a este ponto. Mais 78, como dizia outrora, que o 78 também será positivo. Mais 78x, que é o seu braço, né? Menos o momento, porque o momento está a fazer o sentido contrário ao horário que eu adotei como positivo. Então, feito isso, vou ter uma expressão desta natureza em que vou procurar encontrar os valores quando x é igual a zero. Automaticamente podemos conseguir ver que quando x for igual a zero, terei aqui 0 e aqui também terei 0. Apenas vou sobrar aqui com 120, né? 120. Então, quando for 4.5, o que vou ter? Vou ativar a ferramenta de equação. Vou ter 120 mais 3.58 vezes 4.5, né? Igual menos o 12.5 vezes o 4.5 elevado a 2 ao quadrado, né? 4.5 ao quadrado. Dou um Enter. Isso me dá menos 117.015. Né? Significa o quê? Quando x for igual a 0, no momento vai me dar 120. E quando x for igual a 4.5, no momento vai me dar menos 17.015. Então, colocando isto na tabela, teria uma coisa similar a esta. Quando x for igual a 0, momento 120. E quando x for igual a 4.5, no momento será menos 117.02. Então, vou avançar para o cálculo de esforços normais. O cálculo de esforço normal aqui, logicamente, será feito com o somatório de forças horizontais, né? Diferentemente também como na primeira estrutura, ou seja, na primeira secção, em que para encontrarmos o esforço normal fizemos somatório de forças verticais. Aqui iremos usar o somatório de forças horizontais. Então, o que teremos? Vamos somar todas as forças horizontais. Neste caso, tenho a força horizontal quais são? Tenho 60 e tenho aqui uma carga equivalente aqui, que é de 15 vezes 4. Né? Então, mais o N2, ou seja, N2 menos 60 mais 15 vezes 4, que é essa carga equivalente que está aqui, exatamente. Isso seria igual a 0. Automaticamente, o meu N2 é igual a 0. Ou seja, não haverá aqui variação de valores.
quando x for igual a 0, meu esforço normal é igual a 0. E quando x é igual a 4.5, meu esforço normal é igual a 4.5. Ou seja, teria uma tabela similar a esta, em que tenho aqui os valores de x e aqui tenho os meus valores do esforço normal. Ok, então vamos avançar agora para a análise da terceira secção, em que secção 3 irá partir de 0 até 1, como ilustra esta secção aqui, de 0 a 1. Depois também teremos a última secção, que irá partir aqui de 0 também até 1, que é a quarta neste caso, né? Então, estamos falando desta secção. Então, iremos incorporar essa seção para podermos ver a análise feita, para podermos buscar, neste caso, os valores dos esforços, aquilo que pretendemos com esta resolução. Ok, nesta secção, como dizia, é uma secção desta natureza, em que eu fiz a questão até de colocar um X aqui. Por que eu coloquei o X aí? Eu tenho aqui essa estrutura de 25, desculpa, essa carga distribuída de 25 kN, ela vai até, ultrapassa nesse caso de apoio, até este vão. Se eu pudesse trabalhar com ela só assim, desta ponta até esta, eu acho que poderia ser um pouco mais complexa do que a minha análise. Não sei, a minha análise, vocês podem também experimentar uma outra forma. Eu preferi pegar este 25 e dividir, né? Como é uma carga que funciona em dois vãos, então vou dividir, uma parte da carga vai ficar no seu vão e outra parte da carga também ficará no seu vão, né? Repartiu o 25 em duas partes. Vocês vão ver isto em função do cálculo que iremos mostrar. Então, é uma estrutura em que também temos lá nossas reações colocadas, todas as cargas colocadas. Então, vamos, portanto, calcular aquilo que é o esforço transverso. Aqui também é igual praticamente ao passo anterior que estávamos a fazer, da secção 2. Iremos calcular o somatório de forças verticais como forma a obter aquilo que são os valores do meu esforço transverso. Então, calculando os esforços transversos, e neste caso irão ser obtidos a partir de somatório de forças verticais. Então, o que eu tenho no somatório de forças verticais igual a 0? Irei somar todas as forças verticais possível como forma a obter aquilo que é o meu esforço transverso. Então, adotei o sentido, a tendência para cima como positivo, quer dizer, todas as forças que tendem para cima como positivas, e as forças contrárias serão negativas. Então, quais são as forças que eu tenho para as forças transversas? Tenho esta força vertical, tenho esta força vertical, tenho esta força de 75 vertical, tenho esta carga aqui concentrada, ou seja, equivalente a esta força, e uma carga também aqui equivalente a esta força. Então, esta carga equivalente é obtida por 25 vezes o 4.5, ao passo que esta carga será obtida por 25 vezes o meu x. Ou seja, terei o 78.58, que é esta carga, mais 198.92, que é esta carga, menos 75, que é esta carga, menos 25 vezes 4.5, que é a carga equivalente que estará aqui, menos o 25x, que é essa carga equivalente que estará aqui. Então, feitos os cálculos desses valores do 78, vamos lá ver, o 78.58 mais 198.92 menos 75 menos 25 vezes 4.5, isto me dá 90, que é este 90 aqui, e o menos 25, x permaneceu. Então, coloco o T3 de outro membro, teria essa equação, T3, ou seja, o esforço transverso 3 seria igual a menos 25x mais 90. Então, o que irei fazer aqui? Aqui, irei agora encontrar os valores já estabelecidos na minha tabela.
né? Ou seja, quando o x for igual a zero, eu vou colocar zero aqui em função no lugar de x, ficaria com 90. E quando x for 1, teria aqui o 90 menos 25, que me dá 65. Então, continuando, vou calcular aquilo que são os valores do momento vetor, em que será obtido também com o somatório dos momentos neste ponto da secção iguais a zero. Então, o que significa? Quando eu fazer a minha secção, vou fazer a análise do momento neste ponto para todas as cargas que estão na minha estrutura, né? Ou seja, começando com este aqui tem um 25x, como eu dizia, tem uma carga equivalente aqui de 25x. O meu momento está a seguir o sentido horário como positivo, automaticamente esta carga vai ser negativa, assim como esta será negativa, esta também será negativa, esta e esta serão positivas, as três, positiva, positiva, positiva. Esta também será negativa. Ou seja, teria 25x, que é esta carga equivalente, vezes x sobre 2, que é o braço aqui sobre 2. O braço sei que todo vão, este composto, este vão todo é x, né? E o meu vão aqui, o meu braço seria de x sobre 2, porque esta aqui é uma carga, digamos que é uma carga distribuída, ela concentra-se ao meio vão. Então, mais 198 vezes x, porque esta é a minha carga, o seu braço também é x, estou a fazer esse sentido, temos o braço x aqui, mais 78,58, que é este aqui, com seu braço x mais 4,5, né? Que é x mais 4,5, será o braço do 78, menos 15 vezes 4 vezes 2, 15 vezes 4 vezes 2, é nada mais nada menos que esta carga distribuída. Aqui tenho uma carga equivalente que provém do 15 vezes 4, a carga equivalente, vezes 2, que é braço, porque eu estou a analisar o momento em função deste ponto, né? Menos 15 vezes 4 vezes 2, mais 60 vezes 4, esta carga aqui 60 vezes o seu braço 4, dá positiva também, menos 75, que esta carga, o seu braço seria x mais 4,5, será o mesmo braço do 78,58, menos 25, que é esta carga aqui, esta carga que parte daqui até aqui, 25 vezes 4,5, vezes o seu braço, que é x mais o 4,5 dividido por 2, ou seja, mais 2,25, menos m, isso é igual a 0. Então, feita esta análise, e o que irei fazer? Irei, portanto, analisar em função da variação do meu momento. Então, quando x é igual a 0, eu teria aqui um momento de menos 117,02. Mas, quando x for igual a 1, o que vou ter? Vou ter 90 vezes 1, isso vai ser 90, menos 117,02, menos 12,5 vezes 1, porque 1 ao quadrado também dá 1. Teríamos com menos 39,52. Ou seja, colocado isto no gráfico, numa tabela, desculpa, nós teríamos quando x for igual a 0, no momento igual a menos 117,02, e quando x for igual a 1, terei no momento menos 39,5. Continuando para aquilo que é o cálculo dos esforços normais, né? Aqui no esforço normal, eu vou calcular somatório de forças horizontais, como forma a obter aquilo que são os valores de esforço normais. Então, fazendo o somatório de forças horizontais igual a 0, vou procurar obter aqui quais são os valores dos esforços horizontais que estão patentes na minha. Então, tenho aqui como forças horizontais esta 60. Também tenho aqui tenho uma força horizontal de 15 vezes o 4, apenas força, não momento. E não tenho mais outra para além do próprio esforço normal 3. Ou seja, teria N3 menos 60 menos 15 vezes 4 é igual a 0. Ou seja, o N3 seria igual a 0.
Mesmo colocando também na tabela, não há variação dos valores do esforço normal. Automaticamente vão ser os mesmos valores quando o x for 0 e quando x for 1. Então, já fiz análise da primeira, segunda, terceira secção. Agora é a vez de fazer análise para a quarta secção, que é a última secção. Esta quarta secção é a secção em que o corte é feito após a carga pontual de 40 kN. Então, automaticamente, esta carga pontual de 40 kN vai poder entrar no meu cálculo, inclusive as minhas reações. Ou seja, eu teria uma secção que a partir de 0 até 1, né? Uma secção 4 também parte de 0 até 1, né? E teria aquela estrutura que eu estava a representar, estava a ilustrar acima, em que os valores, portanto, desta carga pontual iam estar já dispostos, assim como também os restantes valores. Então, nesta secção, a idealização é a mesma, é fazer análise para poder encontrar aquilo que são os valores dos esforços internos da nossa estrutura. Então, para obter, por exemplo, o valor de esforço transverso, T4, nós iremos efetuar aquilo que são os somatórios de esforços verticais. Então, somando as forças verticais, apenas é a mesma análise que vínhamos fazendo anteriormente. Esta carga aqui, como de sempre, eu preferi reparti-la, né? Em que terei uma parte desta até aqui, uma carga de 25, mas num vão de 5.5, e por último terei aqui uma carga de 25 também neste vão X. Então, mas isso devemos de ver quando estamos aqui já a colocar os valores. Temos aqui essa reação, temos aqui essa carga de 75, tenho a de 40, tenho essas duas também verticais. Então, essas duas serão positivas, essas duas serão negativas. Inclusive, estas cargas também que estão aqui, de composta de 25, também serão negativas. Ou seja, terei 78.58, que é a carga inicial, neste caso, que eu cálculo, mais o 198.92, menos o 75, que é este aqui, menos o 25 vezes o 5.5. Neste caso, estou a falar que é uma carga equivalente a esta carga, mas já neste vão de 5.5, menos o 25, que é essa carga aqui, também tem uma carga aqui equivalente, de x, menos o 40, menos o próprio esforço transverso, que é T4 igual a 0. Então, feito isto, aqui vão ter, devia ser T4, mas não há nenhum problema. Feito isto, terei T4 igual a essa expressão, obtida a partir, neste caso, de vamos lá, 78.58 mais 198.92 menos 75 menos 25 vezes 5.5 menos 40. Isto me dá este 25, né? Ao passo que este 25x é exatamente este 25 que ficou aqui. Então, temos que fazer análise em função dos valores da variação de x. Nesse caso, x varia de 0 até 1. Iria colocar aqui uma tabela também, em que quando x for igual a 0, o meu esforço transverso vai ser igual a 25, porque vou colocar apenas 0 aqui. E quando x for igual a 1, colocando 1 aqui, ficarei com 0. E isso é importante verificar-se sempre no final da estrutura. O seu esforço transverso deve ser 0, assim como também o momento flutuador também deve ser 0, porque aí ilustra que o seu gráfico fecha sem problema. Ok, avançando, iremos efetuar o cálculo de momentos fletores. Este cálculo visa calcular os valores, portanto, do momento fletor, que é obtido a partir do somatório dos momentos neste ponto da secção é igual a 0. Então, parando nesta secção, irei fazer análise em função a todas as cargas patentes aqui. Eu aqui sei que tenho aqui 198, tenho aqui 78, tenho aqui 60, tenho 15, tenho 75, tenho 25 aqui,
tenho aqui 25 de novo, tenho tudo mais isto. Ok, o que vou ter? Eu terei uma expressão em que terei menos 25x vezes x sobre 2. O menos 25 provém desta parte aqui. Esta parte é 25 vezes x, que é a sua carga equivalente, vezes o seu braço, que é x sobre 2. Eu estou a calcular o momento em função a este ponto. Né? Sentido horário, ficaria nesse caso menos, mais esta carga, que é 198,92 vezes o meu braço, que é o x mais 1. Daqui até aqui é x mais 1. No x mais 1, que é o braço deste 198,92. Mais 78,58. Qual seria o braço? Seria esse x mais 5,5. Né? Daqui até aqui vale 5,5. 5,5 mais x. Né? Menos o 15 vezes 4 vezes 2. É praticamente esta carga aqui, equivalente, que estará aqui. Que é 15 vezes 4 vezes o braço, que é 2. Né? Mais 60 vezes 4 é 60 vezes 4. No momento faz isto, automaticamente coincide com 60 vezes 4. Menos 75 vezes 5,5, ou seja, x mais 5,5, que é o meu braço. Daqui até aqui vale x mais 5,5. Né? Menos 25, que é esse 25 inicial. 25 vezes 5,5 é a carga aqui equivalente. Né? Mais, ou seja, vezes o seu braço. Só essa carga é 25 vezes 5,5. O seu braço seria x mais 2,75, que é o 5,5 dividido por 2. Menos 40x, que é 40 vezes x. Né? Isto é igual a 0. Então, aqui, para poder encontrar este valor, o que temos que fazer? Temos que fazer sempre apenas algo simples. Não é? É nada mais, nada menos procurar encontrar essa expressão e depois substituir os valores de x. Ou seja, os valores que estiverem para poder encontrar, por exemplo, esse valor de x ao quadrado, é o único, provém deste, que é o 25 dividido por 2, me dá 12,5 x ao quadrado. Para poder encontrar esse 25, temos que somar aqueles valores de x, ou seja, 198,92, logicamente que vai ter algo a ver com x, mais 78,58 também vai ter algo a ver com x. 78 mais 78,58. Este não, este sim, menos 75x, ou seja, menos 75. Este sim, tem a ver também com x, menos 25 vezes 5,5 menos 40. Isso me dá 25x. Né? Para encontrar menos 39, também temos que fazer o mesmo, percorrendo vamos lá, o 198,92 vezes 1 e dá 198,92 mais 78 vezes 5,5, 78,58 vezes 5,5, né? Menos 15 vezes 4 vezes 2, menos 15 vezes 4 vezes 2, mais 60 vezes 4, mais 60 vezes 4, menos 75 vezes 5,5 menos 25 vezes 5,5 vezes 2,75. Isto me dá 39,515, que é 39,5. Ok. Então, feito isto, irei, portanto, agora substituir os valores, porque eu aqui sei que x varia de 0 a 1. Então, vou criar aqui a ideia de colocar o x no lugar de x, para poder encontrar quais são os valores dos momentos.
Então, colocando 0, automaticamente vejo aqui, vou ficar com 0, aqui fico com 0. Então, isso me dá menos 39,5. E colocando 1, teria uma situação em que teria o 25 vezes 1, que dá 25, menos 39,5, menos apenas o 12,5. Isto me dá menos 27. Né? Menos 27. Então, colocando na tabela isto, o que vou ter? Vou ter mais ou menos isto, uma tabela assim. Quando x for 0, terei menos 39,5. E quando x for 1, menos 27. Então, esta é a última secção. Por que aqui não deu 0? É importante lembrar que aqui sempre, nos momentos devemos ter 0 aqui. Para simbolizar que no momento vai fechar um dado ponto. Então, aqui não teremos 0 porque eu tinha um momento também aí na ponta, né, no final, no ponto D, que é exatamente este 27. Automaticamente este momento com aquele menos que está aí embaixo vem anular, vamos ficar com 0 aqui. Né? Vamos ficar com 0 aqui. Então, se não tivesse momento aqui, automaticamente aí, no final do momento tinha que obter lá um 0. Né? Tinha que obter um 0 aqui. Então, feito isto, vamos agora ver como é que se comporta o diagrama. Né? Aliás, temos que calcular primeiro os esforços normais para poder depois fecharmos com diagramas. No esforço normal também automaticamente teríamos 0. Né? Por quê? Porque não tem mais nenhuma força horizontal que veio a seguir após estas que nós já tínhamos. Né? Por isso que mantém-se 0. Não há variação nenhuma. Também teria uma tabela similar à do anterior, à anterior secção. Então, no final agora vamos ter aquilo que são os nossos diagramas. Ou seja, eu tenho essa minha estrutura, né, que eu estava a tentar resolver, e vou analisar o esforço normal. Venho aqui o esforço normal, tem aqui 78,6, que é o valor da reação, e 198,9. Os dois valores são valores das reações obtidas. Né? Vamos lá. E no esforço transverso, na primeira secção, quando x for igual a 0, tínhamos 60. Podemos só ir analisando bem. Primeira secção, quando x for igual a 0, tínhamos 60. E quando x for igual a 4, tínhamos 0. Então, quando x for igual a 0, temos 60. E quando x for igual a 4, tínhamos 0. Para a segunda secção, na segunda secção, quando x for igual a 0, temos força inversa igual a 3,58. E quando x for igual a 4,5, temos força inversa igual a, a menos 108,92. Então, na segunda secção, quando x for igual a 0, temos positivo 3,50 alguma coisa, que dá 3,6. E quando x for 4,5, temos menos 108,9. Então, para a terceira secção, quando x for igual a 0, o esforço transverso é igual a 90. E quando x for 1, o esforço transverso é igual a 65. Terceira secção, quando x for 0, o esforço transverso é 90. E quando for 1, o esforço transverso é igual a 65. Então, para a última secção, que é a quarta neste caso, esta quarta secção, o esforço transverso quando x for igual a 0 é 25. E quando x for igual a 1, o esforço transverso é 0. O esforço transverso quando x for igual a 0 nessa secção é 25. E quando for 1 é 0. Automaticamente o diagrama fecha. Né? Deve estar fechado aqui. Vamos analisar agora o momento fletor. Também a ideia é a mesma. Na primeira secção, momento fletor, quando x for igual a 0, o momento é 0. E quando x for igual a 4, o momento é 120. Então, olhando aqui no meu gráfico, na primeira secção, é esta secção que está nesse troço. Quando x for igual a 0, o momento é igual a 0. E quando x for igual a 4, o momento é 120, que é exatamente esse valor aqui. Vou analisar na segunda secção.
na segunda secção, esta secção, quando o momento for igual a zero, quando x for igual a zero, no momento é 120, e quando x é igual a 4.5, no momento é menos 117.02. Então, a segunda secção, momento, quando x for igual a zero, temos momento igual a 120, e quando x for igual a 4.5, temos momento igual a 117, né? 117.0. Na terceira secção, esta secção aqui, quando x for igual a zero, tenho um momento igual a menos 117.02, e quando x for igual a 1, momento menos 39.5. Na terceira secção, quando x for igual a 0, menos 117, e quando x for igual a 1, menos 39.5. E por último, na quarta secção, que é esta, quando x é igual a 0, tenho momento 39.5, e quando x for igual a 1, tenho momento menos 27. Então é exatamente isto que acontece aqui. Quando x for igual a 0, neste momento igual a menos 39.5, e quando igual a 1, o momento é menos 27, que acaba fechando com o momento dado no exercício. Lembrar que nos momentos positivos ficam abaixo e momentos negativos ficam acima. Isto é preciso saber. Diferentemente do esforço transverso, em que esforço transverso positivo tem ficado em cima e valor de esforço transverso negativo tem ficado abaixo. Então, para você que acompanhou essa aula, gostou dessa aula, curte e coloca aqui nos comentários se teve alguma dificuldade. Se algo estiver fora de normal, é preciso também escrever aqui no comentário para fortificar, ou seja, próxima vez teremos já algo se calhar melhorado que este, se calhar, né? E se tiver alguma dificuldade na compreensão, também podes colocar, eu posso voltar a gravar esta aula de uma outra forma, se tiver problema, mas acredito que não, está tudo claro e é dessa forma que devem trabalhar sempre com os pórticos. Então, sem mais de momento, gratos pela compreensão, gratos pela assistência da aula e até mais vezes. Obrigado.